Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou Lucas Brandão, sou do time de distribuição de fundos da XP Investimentos e eu gostaria de agradecer a todos pela participação em mais um call mensal de atualização da família XP Long Term. Nesse call de hoje nós temos a honra e o prazer de contar com a participação super especial da Bettina Rocha, estrategista-chefe da Rico, que estamos fazendo a dobradinha XP e Rico aqui junto com a nossa XP Asset, obviamente. E para participar com a gente no painel, a gente conta também com o Rodrigo Furtado, o gestor responsável pela estratégia XP Long Term, e com Aristóteles Nogueira, que é o analista responsável pelo segmento de commodities dentro da família XP Long Term. Pessoal, muito obrigado a todos pela participação, muito obrigado por estarem aqui e uma boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa. Gente, novamente, obrigado a todos pela participação. Antes de eu passar a bola para a nossa temática do dia, e hoje a temática, a gente vai falar um pouco sobre a Vale, sobre a política de dividendos da Vale e um pouquinho das oportunidades que vem com isso. Eu soube que, inclusive, teve no Rico Matinal, acho que a Bettina fez uma menção a isso. Hoje teve algumas notícias que saíram recentes, então acho que teve notícia até hoje de manhã, então o assunto é super atual, acho que mais atual impossível. Mas antes da gente passar para essa temática bastante legal, lembrando que a gente está tentando fazer o nosso call da XP Asset num modelo muito parecido como se fosse uma carta mensal, só que em vez de fazer uma carta, a gente vai ter uma discussão profunda, um assunto interessante, para que a gente consiga passar com transparência e com clareza como que a gente vê as coisas, como que o time de gestão da XP Asset de análise enxergam as coisas do ponto de vista de gestão de ações. Antes da gente passar para a temática, eu queria fazer alguns comentários em relação ao XP Long Term, que é o nosso fundo do qual o Furtado e o Aristóteles fazem a gestão. O fundo aí já existe algo em torno de 15 meses, histórico de pouco mais do que 15 meses. Nesses 15 meses, o fundo entregou, até o fechamento de agosto, 38% de retorno, contra uma Bovespa que deu apenas 1,40%, então deu uma lavada na Bovespa, está melhor que Alemanha e Brasil aqui, e contra um CDI de 5%. Nos últimos 12 meses também o fundo está rendendo 23% contra a queda do Ibovespa de 1,75%, um CDI de 3,88%. E no ano, que é um ano que vocês todos sabem, que tem sido um ano super desafiador para o mercado de bolsa, o fundo está praticamente no 0 a 0 contra uma queda de quase 15% do Ibovespa. O que mostra para a gente o valor de ter uma análise profunda, de ter uma gestão profissionalizada cuidando de investimentos de ações, o que é super importante. E esse resultado ao longo dos últimos 15 meses foi construído de uma forma super saudável. A gente tem falando bastante sobre isso, tem alguns materiais sobre isso e que a gente pode compartilhar com vocês também. O fundo está aberto para aplicação, é um fundo para investidores gerais de suitability moderado e agressivo, com aplicação mínima de R$10 mil e resgate com cotização em 30 dias corridos. Dito isso, eu vou passar a bola um pouquinho para o Furtado, gestor de estratégia, para falar um pouquinho sobre o que tem sido os últimos 30 dias, desde o último call que a gente fez, um pouquinho sobre fundo, um pouquinho sobre cabeça, a bolsa foi, voltou e está de lado nesses últimos 30 dias, a grande verdade é isso. Contar um pouquinho como que ele tem visto o cenário, quais são as principais posições que ele tem na carteira, e depois a gente passa para a nossa discussão de Vale. Furtado, contigo. Obrigado pela introdução, Lucas. Obrigado pela presença, pessoal. Obrigado pela presença, Bettina, também, que é nossa convidada especial. Eu vou dar uma passada geral no que foi os últimos 30 dias. Queria só fazer um comentário antes, assim, só ressaltando o que o Lucas já falou. A ideia aqui é a gente sempre atualizar o último mês, né? A gente faz questão de estar presente atualizando tudo que a gente tem feito, como é que está a nossa cabeça e aproveitando também para trazer um tema que faz parte das nossas discussões diárias, quase que um bate-papo sobre algum tema que seja interessante para os nossos cotistas, para os ouvintes, enfim, para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então hoje o Ari está presente com a gente aí, o nosso sócio responsável pela cobertura de alguns setores, entre eles commodities.
olha commodities aí há mais de 10 anos, então acho que vai poder dar uma aula para a gente aí de Vale, que é um tema que a gente tem discutido bastante. Tá? Passando um pouquinho pelos últimos 30 dias, foi um pouco do que o Lucas comentou. A bolsa é praticamente parada, né? Caiu 0,5%, o fundo subiu 0,5%, então por um prazo curto e um fundo com a volatilidade de um fundo long base quase que ficar parado, né? A gente teve como highlights assim, de performance positiva, né? Ativos que subiram de 6% a 8% no fundo, principalmente os ativos linkados à economia doméstica. Então, nossas posições em Renner, Localiza, Alpargatas, especialmente, e as nossas posições linkadas no setor de saúde também, que se concentram hoje em Intermédica e Apvida. Tá? A gente teve um grande destaque negativo, que caiu aí quase 18% nesses últimos 30 dias, que foi Mercado Livre. Continua sendo uma das principais contribuições positivas do portfólio desde o início, a posição estrutural que a gente carrega, mas que nos últimos 30 dias performou mal, sem nenhum motivo aparente assim, do fundamento da empresa específico, né? De fato, essas ações linkadas ao tema de tecnologia tinham performado muito bem. A gente teve, ao longo dos últimos 30 dias, aí um ruído, né, que levou, inclusive, a Nasdaq a ter uma realização forte, né? Essas empresas mais ligadas ao tema de tecnologia tiveram uma realização. E acho que é legal assim, esse comentário em especial, porque a gente... No último call mensal a gente falou de bancos, acabou falando muito de tecnologia, né? Porque eu acho que não tem como dissociar esses dois temas hoje em dia. E talvez tenha ficado a impressão de que a gente tenha uma aposta muito grande em tecnologia dentro do fundo, coisa que a gente não faz. A gente continua acreditando que o tema tecnologia vai ser um driver de oportunidade de investimento grande nos próximos anos, como foi nos últimos 2 anos, especialmente. Mas a gente tem uma preocupação muito aqui de ter um portfólio equilibrado, né, do ponto de vista de riscos. Né? A gente estuda empresa a empresa, gasta muito tempo aprofundando em cada tema. A escolha dos ativos que compõem o portfólio do fundo é uma escolha do que a gente chama de bottom-up, né? Então ele nasce do entendimento da empresa ali no micro mesmo, e não tem temas macro que definem se a gente vai ter Mercado Livre, Stone, se a gente vai ter Vale, se a gente vai ter Intermédica e por aí vai. Então, cada tese se explica sozinha por si só, mas uma vez que a gente monta o portfólio, a gente tem preocupação, sim, de olhar os riscos que a gente está incorrendo, né? Com o objetivo de equilibrar esses riscos. Então, seja uma exposição cambial, seja uma exposição geográfica, um movimento da taxa de juros, uma exposição temática, a gente tem uma preocupação de equilibrar esses riscos para que no movimento, por exemplo, como teve aí nos últimos 30 dias, né, está muito em voga se falar em growth contra value, né, as empresas de alto crescimento contra as empresas que estão muito baratas. Então isso está sendo discutido não só no Brasil, mas no mundo todo, e a gente tem uma preocupação de não se concentrar num tema específico desse. Né? E esse movimento de Mercado Livre eu acho que exemplifica bem, né? Apesar de Mercado Livre, que está entre as 3 maiores posições do fundo, ter ido muito mal nos últimos 30 dias, nem assim a gente underperformou o índice, né? Então, e não teve uma performance muito negativa. Por quê? Porque o outro lado da moeda, que equilibra esses riscos, performou bem. Né? Então, essa é uma preocupação nossa, e eu acho que a Vale, nesse quesito, entra muito bem. Né? A Vale tem a exposição geográfica muito concentrada em China, né, que dita, na verdade, o preço do minério, uma exposição cambial a dólar, que essas exposições domésticas que a gente tem no portfólio não tem, enfim, tem riscos muito diferentes dos riscos de outros cases da carteira, e isso faz com que a gente veja com bons olhos, né? Um ativo que é muito barato, que se explica por si só, acho que a tese o Ari pode comentar, mas que ao mesmo tempo equilibra o risco do portfólio como um todo. Né? Então,
falar da Vale hoje, eu acho que tem especial relevância aí, levando em conta esses movimentos dos últimos 30 dias. Hoje teve um Vale Day, então mais legal ainda a gente está falando sobre isso. Só queria fechar esse meu resumo aqui inicial, comentando um pouco das movimentações que a gente fez. A gente zerou ao longo dos últimos 30 dias 2 posições, uma em B2W e outra em Petrobras, por achar que a gente tinha outras coisas para alocar com oportunidades melhores de investimento. A gente comprou uma posição que a gente não tinha até então em Ômega Geração. A Ômega fez um follow-on, né, nesse período, e a gente participou do follow-on montando uma posição. É um ativo que a gente vem estudando, aprofundando. O Raul, que é nosso responsável pela pesquisa do setor de utility, está aprofundando muito no tema e que a gente tem visto com muito bons olhos. E aí a gente também aumentou a posição que a gente tinha em Intermédica. Outro ativo que a gente vem aprofundando muito o estudo aí nos últimos meses. Então, queria só comentar, esses foram os grandes movimentos que a gente fez, o resto, pequenos ajustes para cima e para baixo. Então, vou passar a bola aí para a Betina e para o Ari, que eu estou aqui para assistir um pouquinho da aula junto com vocês aí de Vale também. Excelente, Furtado. Obrigado pela introdução, obrigado pela abertura de carteira. Betina, você é a nossa maestra nessa aula incrível sobre Vale, sabe tudo sobre o case, vai entrevistar um cara que também sabe tudo sobre o case. Então, o que a gente tem para falar sobre Vale, sobre a nova política de dividendos, quais são as oportunidades que vocês veem em relação a isso? Em primeiro lugar, parabéns pelo ser a nova estrategista-chefe da Rico. Você manda muito bem. Agora, a bola está contigo. Obrigada. Bom, mas agora ficou difícil, né? Conversar com a Ari aqui, depois desses anos todos que falaram que você olha Vale, né? Entregando a idade aí, Ari. Mas, Lucas, você falou também sobre o timing, né? Para a gente falar de Vale. Inclusive, acho que o timing melhor impossível, que hoje a gente soltou a nossa primeira seleção de análise quant na Rico, e é baseada nas queridinhas do mercado. Então, o que os gestores mais gostam e o que os analistas recomendam também do mercado. A gente até chamou de All-Star, fazendo uma analogia ao All-Star Game no basquete. E Vale está entre as top 5 preferidas nessa seleção. Então, enfim, fiz o convite hoje no nosso Rico Matinal justamente para vir aqui para o pessoal entender mais sobre essa tese. Acho que nada melhor como vocês para falar sobre isso. E Ari, acho que para a gente começar, a gente podia falar um pouco, né, da visão geral, assim, né, separar a Vale antes e depois de Brumadinho e depois ir entrando em mais detalhes. Legal, Betina. Bom, obrigado aí, pessoal, pela introdução. Entregou um pouco a idade. Eu olho Vale desde que eu tenho 15 anos. Então, 10 anos, estou com 25. Estou jovem ainda. Mas a forma que eu estruturei aqui um pouco esse bate-papo, né? A Vale é uma empresa muito grande, complexa, mas acho que tem um tema que vem ganhando relevância, né, recentemente, que é esse tema de dividendos, que a gente chamou a atenção no título da live. E eu vou passar contando uma história aí que ela vai começar em 24 de janeiro de 2019 e a última informação foi hoje de manhã. Então, acho que dá para a gente vai ter bastante coisa interessante para trazer um pouco do nosso dia a dia, que acho que é uma historinha que a gente vai construindo com o tempo mesmo, né? Então, eu me dedico a estudar a Vale aproximadamente desde 2011 e cada dia eu coloco um bloquinho a mais no meu conhecimento. Eu acho que é o que me ajuda aí a separar aí um pouco o que é ruído, o que é informação, tá? Então, começando lá há um ano e meio atrás, dia 24 de janeiro de 2019, é um dia que eu lembro muito bem, porque eu trabalhava no hedge fund lá no Rio e eu lembro que eu estava com uma convicção muito grande em Vale. Falar, caramba, cara, acho que eu quero ter esse negócio maior do que eu jamais tive na minha vida. E aí, dia 25 é aniversário da cidade de São Paulo, a bolsa estava fechada, eu fui viajar lá para Ilha Grande. E se vocês lembrarem, também foi o dia do acidente em Brumadinho, né? Então, acho que isso teve uma lição muito legal assim para mim, porque é uma lição de que as coisas mudam rápido, eventos até então imprevisíveis acontecem e que a gente tem que estar sempre preparado a responder rápido para essas coisas, né? Então, a primeira parte aqui, eu vou compartilhar minha tela. Eu queria mostrar um pouco para vocês
Eu queria mostrar um pouco para vocês o porquê. Pode me confirmar, Betina, se está certinho aí a tela? Tá certinho. Tá bom, obrigado. O porquê no dia 24 de janeiro de 2019 eu estava super otimista com a Vale, né? Se a gente for voltar lá numa apresentação do Vale Days em 2018, tinham 3 coisas muito legais que era o caminho que a empresa estava seguindo. Aqui é a apresentação completa, eu quis trazer para vocês ela ao invés do PowerPoint para mostrar que a gente tem muita informação pública, que a gente como analista tenta ir atrás do que é mais relevante. Então, um dos grandes pilares da empresa naquele momento era o quê? Era pegar e melhorar o seu portfólio de produtos premium. A Vale e as mineradoras no mundo vendem minério de ferro para fazer aço e existem vários tipos de minério de ferro. A Vale tem produtos que são de alta qualidade. Então, esse era o primeiro pilar. A empresa pretendia aí ter 400 milhões de toneladas de produção com produtos que iriam melhorar, né? Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, também apresentado para a gente, que a gente esperava ver ali no começo de 2019, é que a empresa tinha diversas iniciativas de investimentos com montantes que são baixos para a Vale, que iam apresentar retornos muito atrativos, né? Então, a gente tinha lá os produtos premium, a gente tinha iniciativas de investimento com retornos muito atrativos. E o terceiro pilar, que a gente tinha aqui acompanhando a empresa, era uma política de retornar capital para o acionista. Então, a empresa passou a ter uma diretriz, diferentemente do que era em anos anteriores, de todo o capital em excesso que ela gerasse fosse pago em dividendos. Dia 25 de janeiro acontece a tragédia lá em Brumadinho. Esse negócio tem uma repercussão gigante, como tem que ser, né? É algo inaceitável e a empresa toma aí algumas atitudes. A primeira atitude está aqui no fato relevante 2 dias depois, em que a Vale decide suspender a sua política de remuneração aos acionistas. Então, corretamente, ela se coloca aí numa posição de, primeiro vamos conseguir consertar e reparar, na medida do possível, tudo que aconteceu, depois a gente pensa nas demais coisas. Uma outra consequência que a gente teve é a saída aqui, uma notícia da Infomoney, né, do Fábio Schwartzman, que era o presidente da Vale no momento, que era quem estava tocando essa agenda daqueles 3 pilares que eu mencionei. Então, o Fábio sai e a empresa passa a ser comandada aí pelo Bartolomeu, que já estava dentro da empresa, né? E a gente teve também a consequência financeira, aqui apresentados para a gente no Vale Day em 2019, mais diretamente da empresa poder reparar aí todos os danos que foram causados, né? Então, essa é uma conta que foi uma conta acima de 8 bilhões de reais. Então, a empresa separa aqui para a gente um segundo, pessoal, vamos lá. Separa aqui para a gente todos os montantes a serem desembolsados. Então, esse montante aí dá acima de 8 bilhões de reais, que é o que ela tinha que fazer para compensar e tentar compensar tudo que aconteceu, né? Então, nada mais justo que a empresa alocar um capital grande nesse negócio. Uma segunda consequência que a gente teve vai ser a redução dos volumes produzidos. Eu mostrei lá para vocês que o plano inicial da empresa, se a gente volta em 2018, era manter a produção de 400 milhões de toneladas. Com todo o problema que acontece em Brumadinho, a gente tem uma redução, ao menos por 3 anos. A gente ainda está um pouco longe para confirmar esse número, mas essa foi uma outra coisa que aconteceu, né? Então, a gente está aí, a grosso modo, 1 ano e meio com a empresa tentando lidar com esse problema, que foi um problema muito relevante para qualquer empresa. E a gente começa a ter o quê? Novidades positivas, então, a partir do meio desse ano. E a primeira delas é aqui em julho, no dia 29/7, onde a empresa fala que vai voltar a pagar os seus dividendos. Então, a Vale diz aí para a gente que já está endereçando muitos problemas, já fez um desembolso de mais de 11 bilhões de reais, já conseguiu dar bastante suporte às vítimas e a empresa começa a voltar à normalidade. Então, isso para a gente foi algo que a gente recebeu de uma forma muito positiva, que mostra que a empresa começa finalmente a virar a página, né? E por que a política de dividendos é um negócio importante para a gente? A gente aqui, quando está
estudando uma empresa, a gente tem várias formas de mensurar o valor que está sendo gerado. A gente vai olhar para o lucro, para o free cash flow to equity, vai olhar para o EBITDA. Então, a gente tem várias óticas que a gente pode olhar. E, de certa forma, o dividendo ela é a ótica final mais forte, né? É o dinheiro que cai aqui na conta do fundo, cai no bolso do acionista. Então, é o dinheiro que, de fato, sai da empresa para voltar para o acionista, que é quem financiou a operação lá no primeiro lugar. Então, a gente ficou bastante animados aqui com essa notícia, né? E aí eu queria aqui só recapitular, então, para vocês rapidamente, também aqui no site da empresa, mais uma informação pública disponível a todos, qual que é a política que voltou a estar aqui, a ser implementada pela empresa. Então, a política é uma política de que tem 3 pontos principais. O primeiro ponto é que essa remuneração acionista ela vai ter 2 parcelas semestrais, uma em setembro e a outra em março. O valor mínimo disso é 30% do EBITDA menos investimento corrente. O que isso quer dizer? A gente vai pegar o dinheiro que as operações geraram, isso é o EBITDA, e a gente vai tirar os investimentos que foram feitos para que as operações se mantenham no estado necessário para continuarem produzindo, né? Então, são os investimentos aí de manutenção. A gente pega esse valor, 30% a Vale está escrito aqui na política dela, que vai devolver para a gente, no mínimo. Terceiro ponto, o Conselho de Administração pode escolher dar uma remuneração adicional. Então, a gente lá, quando viu no final de julho essa política voltando, ficamos muito animados, porque a gente tem aí uma previsão de resultados muito saudáveis para a empresa. E, de fato, foi o que aconteceu. Logo em seguida, uma semana atrás, a empresa já deliberou aí que cada acionista vai receber bruto 2,4 por ação, né? Então, se você tem aí as suas 10 mil ações da Vale, você vai receber aí num determinado momento seus 24 mil reais em dividendos, isso cai na sua conta, descontado os impostos, né? Então, é uma forma, de fato, muito tangível da gente como acionista, tá vendo isso, tá? E aí, Betina, eu quis trazer aqui para a turma, né, uma continha super simples para mostrar um pouco o trabalho que a gente faz. Eu queria... Vocês estão vendo minha tela ainda? Show. Então, a gente aqui tem os nossos modelinhos financeiros, né, que servem para... Assim, isso é uma ferramenta que eu gosto de ver, que é uma ferramenta que ajuda a gente a sensibilizar um pouco o que está acontecendo na empresa. Então, aqui não é uma tentativa minha de prever o futuro, é uma tentativa minha de entender o que acontece em diversos cenários, né? Então, eu faço algumas continhas de EBITDA mais detalhadas, gosto de acompanhar aqui quem são os principais acionistas, quem está no conselho. Pessoas é sempre uma parte muito importante para a gente nos investimentos, então a gente tem isso mapeado. Gosto de acompanhar aqui a geração de caixa de uma forma mais detalhada, no histórico longo, para poder contar e entender a história da empresa. E, por fim, eu tenho aqui os dividendos, né? Então, essa daqui é a política que eu mostrei lá para vocês, que a gente conversou. E eu faço uma conta super simples de quanto a Vale vai produzir, qual é o custo C1, esse é o custo que a gente olha para a empresa colocar o minério dentro do navio, o frete até a China, alguns descontos comerciais. Então, a gente consegue fazer uma continha aqui super tipadeiro, super simples, chegar num EBITDA por volta de 21 bi de dólares nesse cenário de minério a $100, tá? Hoje o preço spot está na casa de 125, o preço futuro para 2021 está na casa de $100. A gente faz essa continha, tira lá o capex de manutenção, aplica os 30%. Então, a continha simples indica para a gente que, nesse cenário, a gente receberia em dividendos 9% do valor da empresa. Então, é um colchão que a gente acha bacana, um colchão que já parte de se a gente for pensar, o CDI está em 2, né? Já é um colchãozinho para a gente saber que tem muito dinheiro para voltar para a gente como acionista. Aqui a gente faz uma conta um pouco mais complexa, eu vou voltar para ela, onde eu tento estimar também os dividendos extras, que aí já tem a ver um pouco com a história da alavancagem da empresa. E aqui eu vou fazer uma ponte com o que a gente aprendeu hoje pela manhã. Hoje pela manhã teve Vale Day, é o Investor Tour, na verdade. Então, a gente tem uma nova daquelas apresentações que eu coloquei, né? Então, hoje eu, como analista, dediquei a minha manhã a assistir essa apresentação. Foi apresentada aí pelo management da empresa. E aqui acho que é onde vale, né, um pouco a nossa experiência. Tem uma série de informações, muitas informações aqui super detalhadas sobre o ramp-up das operações, mas eu acho que especialmente uma informação foi muito importante. E foi a informação que hoje pela manhã eu debati aqui com a equipe.
eu mostrei para eles e a gente ficou aqui batendo um papo sobre as implicações para o nosso investimento, que foi a informação sobre a alavancagem, o nível de alavancagem que a empresa pode ter. Então, aqui no meio dos 46 slides, o slide 44 foi aquele que chamou minha atenção, e o slide 44 eu acho que foi o responsável para a gente ver esse movimento aqui, que é basicamente o mercado falando que não ficou muito feliz com essa informação, né? A ação caiu aí por volta de 2,5%. O que essa informação diz para a gente? Essa informação diz para a gente que a empresa tem como referência para pagar mais dividendos 10 bilhões de dólares como dívida. Tá? O meu entendimento de alguns colegas de mercado é que esse valor anteriormente era de 15 bilhões de dólares. Então, eu aqui no meu modelinho, a hora que eu olho, eu mirava muito o quê? Poxa, qual a dívida que a empresa quer ter, quanto ela pode pagar dividendos. Então, eu tinha esse número de 15 e eu falava, poxa, vai sobrar 12 bilhões para a empresa pagar dividendos. Excelente. A hora que a empresa vem aqui e me fala que esse número agora é 10 bilhões, de certa forma, o que eu vejo é que ela tem que abater 5 bilhões de dívida antes de pagar dividendos extras. Então, esse montante cai para 7 bilhões, então é um montante inferior. Vale só ressaltar assim, não é que esse dinheiro vai sumir da empresa, não é que esse valor não vai ser gerado. Ele só vai ser me entregue no momento diferente do tempo. E eu estava animado em receber ele o quanto antes. Então, essa é uma informação relevante que a gente teve hoje na empresa no Validei, que a gente já, por estar preparado aqui, já pôde debater de forma rápida, já pôde tomar uma decisão. A nossa decisão foi de continuar investindo na Vale, como o Furtado bem destacou, né? A gente tem uma posição bem balanceada em diversos ativos, a gente acha que a Vale é muito interessante, porque diferentemente de alguns outros investimentos nossos, que tem muito crescimento e tem muito valor no futuro, a Vale está entregando muito valor para a gente hoje. Então, está entregando um dividendo saudável hoje, está entregando um preço de minério bom hoje, né? Então, só para complementar, porque isso tudo que eu contei para vocês foi uma história do começo de 2019 até hoje, de certa forma, o que vale é o futuro. E aqui é um sisteminha que a gente tem várias variáveis que eu gosto de acompanhar no mercado de minério que ajuda a gente a entender esse futuro, né? Então, como eu falei aqui para vocês, a gente tem o minério hoje que está em 127 dólares por tonelada, o minério 2020 que está mais 21, desculpa, que está mais na casa de 100 dólares, a curva de minério futuro, que a gente acha que é uma curva super saudável, que termina em 80 dólares lá na frente. Então, a gente tem também outro dado que é legal, que a gente acompanha muito, que é o estoque de minério na China, né, nos portos da China. Então, se a gente for ver, esse número está num número super baixo. Então, tem uma série de importação de minério pela China, perto dos sais históricos. Então, acho que tem uma série de coisas interessantes com dois pontos de vista aí para a Vale para o futuro, que tem a ver com minério de ferro, e tem a ver um pouco com a retomada da agenda positiva que a empresa vivia lá atrás, antes de Brumadinho, né? Então, ainda estamos muito no começo, ainda estamos aqui falando da volta da política de dividendos, pagar esse dividendo, e da empresa pagar esse dividendo, de recuperar os volumes, mas o ativo está lá. Vale, a gente sabe que tem uma mina super boa, que é a mina de Carajás, um ativo irreplicável. A gente sabe que tem condições de entregar um resultado crescente e melhorando para o futuro. Então, a gente aqui, como acionista de longo prazo, temos acompanhado essa história, Betina. Então, é um pouco isso que eu preparei para contar aqui. Não sei se você já tem alguma pergunta aí, Betina, ou alguma coisa que não tenha ficado claro. Estou às ordens. Ótimo, Ari. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, é só mandar aqui. Enquanto isso, como não teve ainda de Vale, Ari, queria te perguntar duas coisas, né? Ao longo dos últimos meses, a gente viu os riscos relacionados a Brumadinho serem mitigados, mas como que está a visão de vocês em relação a isso ainda, né? Olhando para frente e os reflexos disso. E uma outra pergunta sobre minério de ferro. Tudo bem que a gente está num cenário super saudável e com os estímulos na China, né? A China investindo em infraestrutura também, super positivo, puxando as commodities, mas a gente também observa o movimento da ação com o minério, né? Então, esse movimento do minério para baixo, olhando para frente, como que fica isso na equação como um todo. Então, lembrando, primeiro sobre os riscos pós-Brumadinho e o segundo sobre o minério de ferro especificamente. Uhum. Betina, acho que assim, a gente, primeiro sobre Brumadinho, né? Desculpa, Ari, inclusive fizeram uma pergunta aqui, o José Porto, como fica o ISD da Vale, que eu acho que tem um pouco a ver
Claro. Também com essa primeira pergunta, né? Então, a primeira pergunta sobre os riscos, acho que isso é algo que a gente monitora de perto e sabe que o Brasil não é um lugar fácil, né? Então, a gente sempre tem aí o MP pedindo alguma coisa, a gente sempre tem judicialização, que a gente tem visto ao longo do tempo e que a gente acha que é uma vantagem, é um comprometimento genuíno da Vale em resolver as coisas. Então, os desembolsos estão acontecendo, as famílias estão sendo indenizadas, o governo de Minas Gerais tem se mostrado satisfeito. Então, realmente, não é um negócio que vai sumir da noite para o dia. A Vale até levantou uma possibilidade de fazer um grande acordo de reparação, mas é super difícil ter todas as partes alinhadas. Então, eu acho que essa é um problema, Betina, que a gente vai acompanhando dia a dia. O que eu acho que é importante é um pouco essa perspectiva que a empresa está voltando a funcionar. Pior já ficou para trás, acho que as piores surpresas elas vão aparecendo no começo, né? Então, acho que a gente já teve grande parte das coisas equacionadas. Esse é um dos motivos também que a gente vai ter uma posição da Vale no fundo, que não vai ser tão grande, igual a gente um dia teria uma posição de Mercado Livre, de Natura, de outras empresas que não têm esse risco, né? Então, a gente vai monitorando isso daqui. Acho que não dá para dizer que está resolvido, mas dá para dizer que está sendo bem encaminhado. Sobre o minério, você colocou muito bem. A gente está vendo aí um nível super alto e mais uma vez, eu nunca me atrevo a fazer previsão aqui de preço de minério porque eu iria errar em 100% das vezes. Esse ano não seria diferente. Então, acho que o que me traz certo conforto é quando eu olho tanto para a oferta quanto para a demanda, que no final é o que eu acredito que vai ditar o preço aí no médio e longo prazo, essas duas coisas também parecem estarem bem balanceadas, né? Do ponto de vista de oferta, não tem nenhum grande projeto para vir no médio prazo. A gente tem talvez a volta de um pouco da produção local da chinesa, alguns projetos pequenos, né? A gente tem a própria Vale voltando, então aí talvez isso atrapalhe o preço, mas a Vale ganha o volume. E na demanda... até queria, se eu puder adicionar, a expansão do S11D também. Exatamente. Se você Bem puder comentar lembrado. sobre isso. Isso, que é um projeto aí que para a Vale traz volumes adicionais e também ajuda naquela temática da qualidade, né? Esse é um projeto lá em Carajás. Carajás é o melhor minério da Vale, então está em linha um pouco com essa temática. Então, do ponto de vista de oferta, as coisas parecem mais para controladas aí nesse médio prazo. E do ponto de vista da demanda de minério, lembrando que a demanda de minério é dada pelo aço, né? Eu estava com um receio grande aí no mês de abril, com toda essa história do corona, porque a gente viu o desligamento de autofornos na Europa, no Japão. E então a demanda, se eu fosse fazer uma estimativa daqui para frente, eu diria que assim como o resto da economia, ela tende a se recuperar. Então a gente deve ter, ao longo do tempo, com a volta da normalidade da economia, volta de demanda por aço, e demanda por aço é demanda por minério. Então, eu olho assim no médio prazo e eu me sinto confortável pelo minério tá saindo de um patamar elevado e a oferta e demanda me parecerem tranquilos. Agora, como o disclaimer que eu fiz, né, eu acho que, longe de mim, acho que ter a pretensão de acertar, de conseguir acertar esse negócio. O que eu faço aqui como analista é estar sempre atento aos diversos sinais que eu olho ao longo do tempo. Então, se pintar alguma luz amarela aí, alguma coisa muito fora, que mostra que o minério pode voltar, porque a gente já viu lá atrás, a gente já viu o minério a 50, 60 dólares. Se o cenário começar a se desenhar como esse, a gente vai ter uma postura mais cautelosa, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente faz para se proteger. Agora, para a última pergunta de ESG, acho que esse é um tema super importante e vale até destacar que a gente aqui na XPA está se informando mais sobre esse tema. Estamos aí com consultoria externa que tem ajudado a gente a aprender mais sobre esse tópico. Então, o histórico da Vale é um histórico ruim, que seja pelos acidentes. Eu cresci em Vitória, inclusive. Em Vitória tinha uma questão de poluição de minério de ferro no ar, péssimo, durante anos. Mas o que a gente pode dizer é que isso, de fato, virou um tema central. Então, hoje tem lá uma diretoria de ESG, o pessoal está super preocupado com isso. Então, acho que a Vale tem mais do que claro, a nível de conselho e alta direção, de que não tem mais espaço para erro. Né? Isso daí é inaceitável, como já era antigamente. Então, a empresa tem tomado os passos para tentar reverter um pouco essa questão. Agora, acho que até hoje a visão que as pessoas têm da empresa vis-à-vis o que ela faz está descolada. Acho que a Vale
já está muito melhor conforme ESG do que a percepção das pessoas. Então, a Vale tem lá uma série de catalisadores em todos os navios para não emitir CO2. A Vale preserva uma área em Carajás que é gigante. Se vocês forem no Google Maps e procurar lá a Floresta Nacional de Carajás, é uma área gigante preservada pela empresa. Então, a empresa já tem, de fato, uma série de iniciativas, mas essa percepção só vem com o tempo. A gente tem uma confiança de que, se a gente está preocupado, a diretoria e o conselho está mais preocupado ainda. Então, me traz certo conforto saber que eles estão dando importância para esse tema. Boa. A gente tem umas outras perguntas aqui. Antes de endereçar essas perguntas, pessoal, só para pegar o gancho aqui desses tópicos, Ari, de qualidade alta de minério, né, do minério de ferro para Vale. Essa questão de ESG, a questão do próprio preço de minério de ferro. Como que você enxerga, né, a Vale versus os pares atualmente e como isso reforça a sua tese, né? Uhum. Esse é um ponto muito interessante mesmo, né? Porque, assim, comparar, a gente aqui no trabalho como analista, a gente sempre procura comparar as empresas com empresas que estão no mesmo segmento. No caso da Vale, essas empresas são empresas que estão no exterior. A gente tem a BHP, a FMG e a Rio Tinto. E essas empresas não tiveram esse problema que a Vale teve. Um dos motivos, que eu digo até que é uma grande vantagem das empresas que são baseadas na Austrália, é que elas tiram minério do meio do deserto. Então, não tem barragem, não tem risco, o acidente lá é algo muito mais tranquilo do que a Vale, que tira aqui perto de empresas, ou na Amazônia, lá perto de cidades, ou na Amazônia, lá, como é o caso de Carajás, né? Então, Bettino, o que a gente viu acontecer ao longo do tempo foi essas empresas lá de fora, australianas, se beneficiarem muito mais do preço do minério do que a Vale, né? Então, quando a gente vai comparar quanto a gente está pagando se a gente comprar uma empresa australiana vis-à-vis a Vale, hoje a gente está pagando muito mais caro nas empresas australianas. Seja porque tem um histórico de execução melhor, seja porque tem uma previsibilidade de resultado maior, seja pela jurisdição. Então, tem uma série de motivos que hoje parece a gente ter um desconto maior do que foi historicamente. Esse desconto vai fechar ou não? Acho que a Vale tem que merecer isso. Então, a Vale tem que conseguir implementar essa agenda, que era a agenda que eu via acontecendo no começo de 2019, de produtos de maior qualidade, investimentos de alto retorno, de disciplina de alocação de capital. Então, se a Vale conseguir entregar isso ao longo do tempo, um trabalho que é da porta para dentro, esse desconto tende a fechar. Agora, isso não é algo também que a gente vai fazer. O nosso investimento, de certa forma, não depende disso. A gente vê isso como uma opcionalidade muito legal. Mas a gente não quer depender realmente disso, porque o timing dessas coisas é muito difícil, né? É um timing que tem a ver com a percepção do mercado do trabalho da empresa. Então, a gente acha que a empresa está gerando resultados robustos, que os dividendos vão vir. A gente acha que o minério deve ficar bom aí por algum tempo. E eu, particularmente, acredito que, ao longo do tempo, a Vale vai poder voltar a ter uma percepção mais positiva, uma taxa de desconto menor, que são os peers internacionais. Boa. Até aproveitando aqui a pergunta do José Porto, né? O que a Vale está fazendo para não ter novos acidentes? Eu acho que, além de tudo, todos os pontos que você falou, ainda tem toda essa questão, né? Dos processos de produção. Perfeito. Acho que assim, a mudança da postura da Vale foi bastante sentida, né? Porque hoje não tem mais o menor espaço para erro. Então, se a gente voltar lá atrás, eles primeiro montaram um comitê independente para trazer sugestões. Acho que uma das sugestões mais emblemáticas, que foi no cerne do problema de Brumadinho, foi criar uma posição que eles chamam de engenheiro de registro. Então, qual foi um dos grandes problemas lá que acarretou em Brumadinho? Né? Igual queda de avião, nunca tem um problema, né? Tem que falhar muitas coisas. Uma das coisas que falharam, perceberam é que muitas vezes as informações anotadas ali, das medições, não necessariamente chegavam ao alto escalão. Essas informações, às vezes, ficavam paradas em alguma instância que resolvia, ou que talvez não desse a devida importância. Então, hoje você tem lá um engenheiro de registro, que é o cara que a função dele é pegar tudo isso, todas as informações, ter certeza que elas estão fluindo pela empresa como um todo. A Vale também construiu uma série de barragens em concreto, né, para contenção em várias barragens tradicionais, onde tem qualquer pequena possibilidade de movimentação. E aí, movimentação é um negócio muito antes
de acontecer o acidente. Então, assim, nos lugares onde ela achou que tinha qualquer chance de acontecer alguma coisa, subiu um morão de concreto. Assim. As imagens são até impressionantes. Eu recomendo aí, o Zé que está interessado, ver a apresentação hoje do Vale Day, os muros de concreto gigantes, assim, que é um pouco a empresa falando, cara, a chance desse negócio cair é menos de 1%, mas não me importa, eu vou fazer aqui um negócio que, caso isso aconteça, não vai ter um impacto muito grande. Então, a gente tem uma série de medidas. A descaracterização das barragens, que é eu pegar aquela barragem, tirar o rejeito e deixar aquilo ali voltar como era, um morro mesmo, que era um plano que ia levar de 5 a 10 anos, foi tudo adiantado, está tudo sendo feito muito antes. Então, a empresa, como eu disse, que é um pouco no ESG, aqui também não está dando margem para o azar, né? Então, aí... a Vale seguir as normas internacionais, agora estão superando muito qualquer norma. Né? Então, acho que é um pouco isso. A gente vê que a postura da empresa mudou de fato. Eu acho que um ponto interessante quando a gente fala em ESG, né? ESG é um tema super complexo. E a gente está num momento muito ainda no começo, né? Então, a gente está falando muito mais de um processo das empresas irem evoluindo no sentido de ESG do que ser ESG versus não ser, né? Então, acho que todas têm oportunidades de melhoria. Até o Lucas Beca perguntou aqui, Ari, vocês consideram a Gerdau mais focada em ESG do que a Vale? Perfeito. Legal essa pergunta, né? A Gerdau também é uma empresa do meu universo. O que eu acho? Eu acho assim, o ponto de partida hoje, na verdade, esse tema ganha muita importância, mas a verdade é que muitas empresas meio que já nasceram naturalmente uma linha de negócio que é um pouco mais ESG. Eu vou falar da Gerdau, mas o exemplo que eu quero trazer aqui antes é a Klabin, a Suzano. Essas empresas, elas plantam floresta. Esse negócio captura carbono. Então, o cara nasce mega ESG, né? Assim, já pelo modelo de negócios dela. A Gerdau está no meio do caminho. A Gerdau está aí um pouco na sucata, que é uma forma de reciclagem super importante. Então, de fato, também ajuda na temática ESG. A Gerdau tem aí uma produção de aço via o forno elétrico, usando eletricidade ao invés de carvão, que também polui menos. Então, acho que a gente pode ver aí uma série de coisas na Gerdau que a empresa parece já ter nascido em um segmento melhor posicionado. E a Gerdau, como qualquer empresa muito bem gerida aqui, que são a maior parte das empresas listadas em bolsa, também não dorme do ponto. Então, está também reforçando as iniciativas do segmento, que tem visto que tem oportunidade nisso. Né? Então, eu diria que a Gerdau, sim, hoje está um pouco à frente da Vale, tem a ver um pouco do negócio dela já nascer um pouco à frente, tem a ver com uma empresa que não passou por esses percalços, né? Exato. A gente tem mais 3 perguntas aqui, que acho que vai dar o tempo certinho da nossa divisão aqui. Vou fazer 2 perguntas que são mais diretas do Eugênio e do Harold, que é o cenário que vocês consideram para o dólar e qual o percentual da produção é exportado para a China, da Vale. E depois tem uma pergunta de alavancagem, que é um pouco do que você já falou, mas aí a gente já faz o resumo de tudo. Tá ótimo. Bom, primeiro o dólar, o minério é difícil acertar, né? O dólar também. Então, o que eu tento fazer aqui, na verdade, é um pouco como eu expliquei. Eu olho muito para o dólar que está aí hoje, né? E falo, poxa, beleza, e na situação de hoje como é que está? E aí eu faço sensibilidade, eu falo, pô, e o que acontece se esse dólar for para 4,50? O que acontece se esse dólar for para 6? Então, essa foi uma boa notícia para a Vale também. E até confessando aqui, eu quando faço as minhas contas, faço tudo para Vale em dólar, lá na DR. E depois eu venho olhar a Vale em real, né? Então, a gente tenta não estar operando muito esse negócio de dólar. Eu tenho um pouco essa sensibilidade que é bom, ruim para a empresa. A gente, às vezes, tem uma preocupação no nosso portfólio, né, para proteger o patrimônio dos cotistas, de ter ativos que se dão bem com alta de dólar, né? Mas não aqui eu não acho que eu vou conseguir contribuir ou acertar mais e menos no call de dólar. Vale lembrar também que a gente aqui na XP Asset tem a turma macro, né, que até teve uma contratação aí super bacana do ex-economista lá da Verde, que vai poder aí dizer com muito mais propriedade do que eu. Então, essa é a melhor resposta, Ari. É a resposta que eu sempre dou também quando me perguntam.
Então, o que eu faço no dólar é meio isso, é olhar para a tela, sensibilizar e consultar os universitários. Né? Melhor eu não me aventuro muito nessa seara, não. Já basta o meu cartão de crédito aí, que às vezes eu quando vou lá para fora, sempre faço a raio, né? Deixa eu só complementar aqui, pessoal, na questão do dólar, assim, que é um pouco do que a gente falou no início, assim, inevitavelmente a gente vai cruzar com o dólar no tempo, né? Apesar da gente ter nossas teses serem muito micro, né? Estudar a empresa no detalhe, conhecer os executivos, a cadeia de valor, conversar com o fornecedor, com o cliente, com o regulador, etc. Ir no detalhe, e aí fazer uma tese de quanto é que vale aquela companhia e ver qual é a diferença entre preço e valor, né? Uma vez que o mercado precifica todo dia. Apesar disso, assim, não tem como a gente fechar o olho, né? O dólar ele vai estar impactando alguma das empresas que a gente investe. E aí a gente sensibiliza e se preocupa em não tomar riscos binários, né? Então, o nosso filtro, eu diria que pro dólar é exposed, né? Assim, uma vez que a gente encontrou as teses que a gente quer estar investido, né? Como é que está a exposição cambial do portfólio se a gente tiver investido dessa forma nessas teses? E como é que a gente equilibra isso para não ter um risco muito concentrado em Brasil, para não ter um risco muito concentrado em moeda forte, para não ter risco muito concentrado em outras geografias, né? E eu acho que a Vale ganha especial relevância como tema para a gente, porque ela equilibra muito bem o nosso portfólio como um todo, pela exposição cambial que a gente tem, né? Naturalmente, para a gente ser investidor brasileiro, a maior parte do portfólio está em empresas domésticas, né? Que tem pouca exposição cambial, e a Vale entra com essa opção de equilibrar um pouco o portfólio, reduzir a volatilidade no tempo, né? Boa. Pegando aqui a pergunta de percentual de produção que é exportada para a China, aí depois a gente entra na alavancagem. A Vale hoje exporta algo como 70%, 80% do que ela produz para a China, né? O resto vai aí para Europa, Japão, vende aqui no mercado doméstico também. Mas esse número é relevante, mas acho que o relevante nessa história, esse número podia ser 50% e mesmo assim a China seria muito relevante. Porque no final das contas, ela como o maior importador é quem participa de forma muito forte para a formação de preço, né? Então, de certa forma, mesmo a pequena mina ali no interior de Minas Gerais, que vende só aqui no mercado doméstico, para esse cara, mesmo vendendo aqui, o que importa para ele é China. Então, é um percentual grande que vai para a China, só que acho que a importância é além disso, né? A importância é de você ter aí o grande produtor e consumidor de aço no mundo hoje é a China. E as temáticas lá dentro é a temática de infraestrutura, de real estate, e também é um grande exportador de máquinas e equipamentos. Então, você compra aqui a própria Vale, quando vai comprar um moinho para moer o minério dela lá em Carajás, esse moinho vem lá da China e é feito com aço. Então, acho que o número aí é 70%, 80%, mas se um dia esse número cair, pode ser que mesmo assim a China continue sendo super importante, né? Que dita mesmo, né, a dinâmica do mercado. E Ari, aqui para a gente fechar nosso bate-papo, tem umas perguntas. Falaram aqui que para algumas pessoas falhou quando você falou de alavancagem. E aí eu quero já aproveitar para fazer o resumo. E o Sérgio também perguntando do impacto da redução do nível de endividamento, né? Na estrutura e enfim. Perfeito. Então, só para dar um contexto, né, eu acho que essa decisão de alavancagem é uma decisão que permeia todas as empresas. Todas as empresas estão lá rodando as suas operações e elas decidem como que vão financiar isso, se com dívidas, se com capital próprio. Então, essa é uma decisão que a gente fica sempre de olho. Inclusive, foi algo muito importante para a gente no começo dessa crise. A gente foi lá procurar quem eram as empresas que estavam muito financiadas em dívida, porque o financiamento em dívida, de certa forma, ele gera um compromisso de você de pagar ali sempre o juro e esse negócio pode afetar o caixa que sobra. Então, a Vale, ao longo desse período, com a decisão de não pagar dividendos, acabou acumulando bastante caixa e tendo um nível de dívida bem controlado. O nível de dívida financeira hoje da Vale é por volta de 5 bilhões de dólares, só que ela tem algumas outras dívidas que ela adiciona, né?
deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui, Betina. A gente parte de 5 bi e a gente tem mais 10 bi de arrendamento, swaps cambiais, refis, provisão de Brumadinho e Fundação Samarco Renova, tá? Então, quando se junta tudo isso, a Vale fala, eu tenho uma dívida de 5 bi, mas eu tenho mais 10 bi de outros compromissos que tem uma cara de dívida, né? Esse valor é baixo, vis-à-vis o tamanho da empresa, vis-à-vis o que ela gera de caixa, etc. Então, a alavancagem hoje na Vale está controlada. A gente, como investidor de Vale, quando viu ali a questão do corona se desenrolando, não ficamos preocupados com esse nível de alavancagem. É uma dívida longa, isso também é importante, então ela só tem que pagar os principais um pouco mais no futuro, isso ajuda. E aí, qual que é o impacto hoje dessa informação que a gente teve hoje, né? À medida que a empresa decide quanto de dívida ela vai ter, ela tem mais ou menos disponibilidade para pagar dividendos. Então, grosso modo, a gente tinha uma mensagem da Vale que falava o seguinte, eu vou ter 15 bi de dívida. Tudo que vier de dinheiro eu pago como dividendos. No momento que ela fala para a gente que ela vai ter 10 bi de dívida, ela fala, opa, eu quero antes guardar 5 bi em dinheiro para eu reduzir a minha dívida e aí então eu começo a voltar mais como dividendos, né? Então, o que a Vale fez hoje foi o nosso entendimento aqui e o importante é assim, a gente tem essas apresentações, tem entendimento, depois a gente vai conversar lá com o diretor financeiro para esclarecer, pegar mais detalhes. O que a Vale falou é o seguinte, eu quero ter uma postura ainda mais conservadora com a minha dívida. Então, eu quero abater ainda mais dívida antes de retornar capital aí para os acionistas, né? Então, acho que isso um pouco que acabou pesando um pouco nas ações, que grande parte dos investidores, nós inclusos, tínhamos a expectativa de já ver um retorno mais robusto de dinheiro aí, né? Beleza. Mas olhando para frente, a tese não muda, continua visão positiva. Perfeito. É um pouco como eu falei, né? É importante entender que não é que esse dinheiro sumiu da empresa. Esse dinheiro não foi esse dinheiro ele ainda é nosso, do acionista, ele só foi diferido no tempo. Ao invés da Vale devolver para a gente no próximo semestre, vamos dizer, ela está pagando um pouco de dívida, a gente vai gastar menos com juros, sobra mais dinheiro, ela vai pagando isso ao longo do tempo. Então, assim, a tese se mantém, muda um pouco o timing das coisas. A gente analisou, debatemos essa informação nova e resolvemos hoje pela manhã não alterar a nossa posição de Vale, né? Então, a gente teve essa informação nova, a ação reagiu negativamente, a gente manteve aí a mesma posição que a gente começou o dia. Excelente. Boa. Gente, esse bate-papo foi incrível, assim, uma aula. Betina, matei a saudade aqui de olhar Vale. Boa. Só Betina, de curiosidade obrigado. aí para o pessoal, Vale foi a primeira empresa, é o primeiro setor que eu olhei quando eu comecei o trabalho de analista. O Ari era meu cliente. O cliente da Betina já fizemos algumas viagens de mineração, né, Ari? E inclusive estava em Carajás quando aconteceu o Samarco, enfim, tem muita história para contar. Mas obrigada, Ari, foi ótimo. Eu que agradeço, Betina. Betina, Ari, foi realmente muito legal. Muito obrigado pela aula. Eu queria agora, a gente queria ter mais tempo, mas hoje tem Copom, hoje ainda tem um dia bastante cheio. Então eu vou passar a bola aqui para o Furtado para ele deixar as considerações finais dele e a gente encerrar o call. Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer a presença da Betina. A gente vai estar sempre tentando trazer aí pessoas que a gente admira para estar acompanhando a gente aqui nos cases e agradecer vocês aí também a presença. A gente espera vocês no mês que vem. Apesar de ser uma atualização mensal do fundo, a gente vai estar sempre buscando fazer disso aqui um bate-papo, seja sobre um assunto específico, seja para tirar dúvidas, né? Então, tentei não deixar nenhuma dúvida pendurada ali na aba do Q&A, mesmo sobre outros assuntos, eu fui respondendo. Fiquem à vontade para mandar para a nossa área de RI outras dúvidas que surgirem, ou para no mês que vem a gente tirar novamente aqui no chat, né? Queria ressaltar mais uma vez, assim, a gente vai estar tentando sempre trazer o time. É muito importante que as pessoas conheçam quem está por trás do XP Long Term, né? Não sou só eu, não é só o Ari, não é só o Fabiano também que estava aqui no mês passado. Então, ao longo do tempo, na medida que o tema tiver mais correlação com o dia a dia de cada membro do time, a gente vai trazendo as pessoas e aí, enfim, vocês ganham conforto também
com o trabalho que a gente vem fazendo para a gestão do fundo. Mais uma vez, obrigado a todos e até mês que vem. Excelente. Obrigado, Furtado, novamente pela aula. Queria reforçar a todos que, por gentileza, avaliem o call. Eu estou colocando aqui na tela um QR Code para vocês, então eu peço a gentileza a todos que, se possível, avaliem o call, mostrem para a gente o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Vocês estão vendo na tela, né? Só falando. Estamos. Avaliem o call. O XP Long Term Equity FICFIN está aberto para aplicação, aplicação mínima de R$10 mil, disponível para clientes moderados e agressivos nas plataformas da Rico e da XP. O produto aí tem um rendimento desde o início, nesses últimos 15 meses, de 38%, contra uma bolsa de 1,40%, um CDI de 5%, mostrando bastante força, bastante resiliência, caindo menos do que o mercado quando o mercado cai, subindo mais do que o mercado quando o mercado sobe. É o sonho de todo investidor. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e todas novamente, convidá-los e convidá-las para o nosso call no dia 21 de outubro, 5 horas da tarde. Lembrando que o nosso call mensal é toda terceira quarta-feira do mês, às 5 horas da tarde. Lembrando que a XP Asset também tem um call mensal das áreas macro e renda variável da estratégia Investor, que é com o Júlio e Bruno Marques, do XP Macro, e também com o Marcos Peixoto, da família XP Investor, XP Long Bias, e em breve também com o Fernando Genta, nosso novo economista-chefe. O call do XP Macro e da estratégia Investor acontece na primeira quarta-feira do mês, também às 5 horas da tarde, ou seja, o próximo vai ser no dia 7 de outubro. Então temos esses 2 encontros marcados no mês de outubro. Esperamos contar com vocês. Novamente, muito obrigado, Betina, Ari, Furtado, e nos vemos em breve. Obrigada a vocês. Até mais, gente. Obrigado, pessoal.